Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria, uma boa noite a todos vocês. Nós estamos aí juntos, outra vez, na nossa transmissão semanal, e hoje nós gostaríamos de falar de Cristo, Rei do Universo. Trata-se de uma festa recente no calendário litúrgico, e ela foi instituída no ano santo de 1925 pelo Papa Pio XI. Tem a encíclica que instituiu essa festa, está aqui nos documentos do Papa Pio XI. O nome da encíclica é Quas Primas. E qual é a finalidade desta festa de Cristo Rei? Interessante que, assim, a Igreja sempre reconheceu que Cristo é Rei. É evidente. O próprio Pilatos perguntou: Tu és Rex? E ele responde: Sim, foi para isso que eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. E na cruz, o ladrão, bom ladrão, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, humanamente falando, quem é Jesus ali na cruz? É um candidato a cadáver, né? Dentro em breve, Jesus seria um cadáver. E, no entanto, com o olhar da fé, o bom ladrão, São Dimas, vê um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O próprio Jesus fala de si como rei juiz, no capítulo 25 de São Mateus, quando o rei, pastor, juiz, separa as ovelhas dos cabritos. O Apocalipse apresenta Jesus como rei e assim por diante. E Jesus sempre foi considerado como rei e tratado como rei ao longo dos séculos. Mas, devido ao laicismo, não é, dos últimos tempos, diante dos regimes que negavam o reinado de Cristo, o regime liberal, maçônico do México, o regime comunista da Rússia, guerra civil na Espanha, diante desse quadro terrível de um mundo ocidental que sistematicamente começava a negar o reinado de Cristo, o Papa Pio XI então faz a festa de Cristo Rei, para não somente pedagogicamente recordar os católicos o reinado de Cristo, mas verdadeiramente celebrar esse reinado e consagrar as famílias, as almas e as nações ao reinado de Cristo. É interessante como Deus vai fazendo com que a sua igreja amadureça conforme os tempos aquilo que é a resposta para as misérias do tempo. Então, por exemplo, surgiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Desta devoção do Sagrado Coração de Jesus, que pediu a consagração da França ao seu Sagrado Coração, foi amadurecendo e crescendo, né, a consciência da devoção a Cristo Rei. E Deus manda as coisas no tempo certo. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus veio às vésperas da Revolução Francesa, pedindo a consagração da França. Quando vem as outras revoluções, Revolução Comunista, as revoluções maçônicas, etc., etc., o Cristo, Rei do Universo. E é assim que a Igreja responde espiritualmente às necessidades dos tempos. Mas vamos lá, vamos um pouco meditar sobre essa realidade. O que quer dizer mesmo Cristo Rei? Bom, primeira coisa, é evidente que a maior parte dos católicos, os católicos, não estou falando nem dos não católicos ou
católicos, estou falando dos católicos, a maior parte dos católicos vive numa consciência um pouco atordoada e não pensam que é um absurdo nós dizermos que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, não deve interferir na esfera civil, porque, aspas, o Estado é laico. Isso é um erro absurdo. O próprio Papa Pio XI, nós veremos, vou citar o texto para vocês, condena isso como um grave erro. Mas, embora isso seja um grave erro, a maior parte das pessoas diz, não, mas que história é essa? O Estado é laico. Que isso? Padre Paulo, o senhor agora está dizendo que o Estado não é laico? E os papas dos últimos tempos têm insistido em dizer, olha, uma coisa é dizer que o Estado é laico, outra coisa é dizer que o Estado é laicista. São conceitos muito teóricos. Então eu gostaria de começar esse nosso programa dando um exemplo muito concreto, muito real, para a gente entender o que é o laicismo. O laicismo é uma ideologia que engana os católicos com a ilusão de que existe o Estado neutro religiosamente. Não existe um Estado neutro religiosamente. Só existe um Estado que é alimentado por convicções religiosas e então a sociedade civil, alimentada por essas convicções religiosas, é autônoma, no sentido assim de que não é necessário que nenhum poder civil constituído, antes de chancelar uma lei, vá lá pedir permissão para um bispo, olha, eu posso fazer essa lei aqui? Para um bispo, para o Papa, ou para a CNBB, nada disso. Existe uma autonomia do poder civil, mas essa autonomia é naquilo que o poder civil tem competência. Inspirado pelas verdades religiosas. Vamos lá, vamos ser bem prático. Eu saí da teoria, porque às vezes eu me perco em explicações teóricas. Vamos lá. No mundo real, quem de nós já não ouviu a seguinte afirmação? Olha, eu não vou me confessar. Nunca matei. Nunca roubei ninguém. Para que eu vou me confessar? Não vou me confessar. Nunca matei, nunca roubei ninguém. Ora, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase. Da boca de alguém, quando não foi você mesmo que está assistindo aí que falou essa frase. Nunca matei, nunca roubei ninguém, vou confessar o quê? Não tenho pecado. Mas o que é que está por trás disso? O que está por trás disso é uma cultura para a qual pecado e crime são a mesma coisa. Por que é que eu não vou me confessar? Diz essa pessoa, nunca matei, nunca roubei ninguém. É porque só existe um tipo de pecado para ele. São os pecados reconhecidos pela autoridade civil como crimes. Então, quem é que ensina para você o que é certo e o que é errado? É o Código Penal. O Código Penal é escrito pelos seres humanos. Então, para você, pecado é aquilo que está no Código Penal. Então, adultério, eu trair a minha mulher, é pecado ou não é? Bom, o Código Civil não leva ninguém para a cadeia por adultério. Alguém vai para a cadeia por adultério? Não. Então não é pecado. Entendem onde é que está o problema? Nós estamos numa sociedade que cada vez mais o certo e o errado, o bem e o mal é decidido por quem?
Ha! Por quem? Por aqueles nobres senhores e senhoras que estão lá em Brasília. O certo e o errado é decidido pelos legisladores do Congresso, Câmara e Senado. O certo e errado é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros e ministras que estão lá. O certo e errado é decidido por medidas provisórias ou normas técnicas do Executivo. Né? Durante quantos anos nós estamos aqui no Brasil vivendo a loucura do Executivo há anos atrás ter decidido, o Ministério da Saúde decidiu que o aborto por estupro é um direito. Então tem uma norma técnica para garantir o direito de matar as crianças. O aborto legal. Inventaram agora o aborto legal. Existe o aborto legal. Embora esteja no Código Penal, é legal. Olha só que lógica. Não existe aborto legal no Brasil. E se existisse aborto legal no Brasil, mesmo assim, nós devemos nos perguntar: convém antes obedecer a Deus ou convém antes obedecer aos homens? São Pedro já nos ensinou nos Atos Apóstolos: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Então veja que miséria a nossa sociedade ocidental. Não é só o Brasil que está assim. A sociedade ocidental está vivendo essa miséria e esta miséria ela vai acontecendo gradualmente. Ela começou lá atrás. Começou quando 100 anos depois de Lutero, não é, no século XVII, houve a Guerra dos 30 anos. E na Guerra dos 30 anos, depois de tantas guerras entre potências europeias que aparentemente tinham como fundamento uma guerra religiosa de católicos por protestantes, embora a coisa era muito mais complexa do que isso, se adotou, né, a noção de que religião é um fato privado. Sua religião, se você é católico, protestante, então isso é um problema seu privado. Viva lá na sacristia, viva lá na sua casa, mas agora os governantes irão governar não a partir de nenhum princípio religioso. Então começou a se formar a loucura ideológica, mentirosa, de que existe um Estado laico, no sentido de laicista. O Estado é laico, mas ele não é laicista, ou seja, todo Estado não existe. Gente, ponham isso na cabeça de vocês. Não existe Estado neutro religiosamente. Isso não existe. Isso não existe na face da Terra. Por quê? Porque acontece o seguinte, veja, vamos lá. Vamos para exemplos históricos, reais e concretos. Vamos pegar a lei do divórcio no Brasil. Quando foi instaurada a lei do divórcio no Brasil? Na década de 70, durante o período do governo militar. Como é que um país supostamente democrático, onde é o povo, tá? É o povo quem deveria ser a fonte do poder dos legisladores lá em Brasília. Como é que num país supostamente democrático, onde todo mundo era contra o divórcio, de repente uns iluminados lá em Brasília decidem instaurar o divórcio no Brasil? Porque as pessoas eram contra o divórcio. Quem se lembra daquela época se lembra perfeitamente. Essa era a visão da sociedade como um todo. O divórcio era uma coisa tremenda. Era um drama. Era uma coisa... Nossa, como essa pessoa teve a coragem de se divorciar? Então, veja.
De onde vem a inspiração desses legisladores? Veio do povo? Não. Veio da igreja? Evidente que não. Veio de alguém com uma visão de família diferente daquela que era ensinada pelas igrejas cristãs todas, não somente a Santa Igreja Católica, mas também as outras agremiações cristãs. Todo mundo era contra o divórcio. Como é que um congresso de deputados e senadores cristãos promulgam um divórcio? Uma sociedade, toda ela cristã, contrária ao divórcio. É porque tem alguém decidindo espiritualmente. E quem está decidindo espiritualmente são pessoas que tomaram posse do poder de ensinar. Quem ensinava antigamente? A igreja. E agora quem ensina? Essas pessoas anticristãs, anti-moral católica. São eles que mandam. São eles que ensinam. Ensinam nas universidades, ensinam nas escolas, vão fazendo pressão e conseguem passar. Vamos lá. Vamos ver coisas claras, como o aborto. O brasileiro é esmagadoramente contrário ao aborto. E cada vez mais contrário ao aborto. Mais de 90% da sociedade brasileira é absolutamente contrária ao aborto. E, no entanto, já há anos, a classe falante, para usar uma linguagem, né, do socialista comunista Pierre Bourdieu, a classe falante, ou seja, professores, psicólogos, advogados, todo mundo empurrando, uma elitezinha falante empurrando para liberar o aborto. De onde vêm essas ideias deles? Nós sabemos como tudo isso surgiu, né, como um artifício lá atrás, na década de 50, pela Fundação Rockefeller. Mas todo mundo empurrando. Não, nós temos que legalizar o aborto. O Brasil está para trás. O Brasil está para trás. Veja, as pessoas vão colocando na cabeça de deputados, senadores no mundo inteiro, de juízes no mundo inteiro para liberar o aborto. Isso não foi uma coisa assim, o mundo amadureceu e de repente acordou aprovando o aborto. Não, senhor. Não, senhora. Nada disso. A coisa é pensada com poder educacional. É um poder educacional. Veja, não existe Estado neutro. Existe um poder educacional ensinando as pessoas. As pessoas não tiram, as ideias não brotam do chão como cogumelos. Alguém ensinou as ideias, alguém está propagando ideias. Então você tem um grupo de ateus, materialistas, seja porque são liberais econômicos, seja porque são comunistas revolucionários, mas são todos materialistas. E para todos os efeitos, ateus ou agnósticos, assim, indiferentes para Deus. Essa gente, eles precisam ensinar. Eles vão ensinando. Ensina o aborto. Não, o aborto. E de repente no mundo inteiro começa a se aprovar o aborto. Se aprova o aborto em alguns países da Europa, daqui a pouco aprova o aborto nos Estados Unidos. Todos os países vão aprovando o aborto. É interessante. Na América Latina não aprovou o aborto. E por que não aprovou o aborto na América Latina? Quando durante toda a década de 70 o mundo inteiro começava a aprovar o aborto, por que na América Latina não se aprovou o aborto? Ahá! Porque na América Latina, de uma forma geral, havia regimes
militares anticomunistas que impediam a entrada do dinheiro de fundações internacionais. E essas fundações internacionais não podiam. A Fundação Rockefeller, né? O Conselho Populacional, a USAID e Companhia Limitada, ninguém podia mandar dinheiro para o Brasil. Ninguém podia mandar dinheiro para a Argentina, ninguém podia mandar dinheiro para o Chile, ninguém podia mandar dinheiro para o Uruguai. Por quê? Porque havia regimes militares anticomunistas que tinham medo que entrasse dinheiro da Rússia. Então, o dinheiro de fundações internacionais era filtrado. Por quê? Porque os militares tinham medo de que entrasse dinheiro da Rússia para comprar armas e fazer revolução comunista. Então, fecha as portas para o dinheiro das fundações. Então não podia. Não entrando o dinheiro das fundações, não entrou o movimento de aprovação do aborto. Onde as fundações podiam influenciar, o aborto foi aprovado. Ó, A América Latina inteira foi preservada. Porque os regimes militares não deixavam entrar dinheiro. Agora que já há muitos anos acabaram os regimes militares, eles começaram, né, a mandar dinheiro. A Fundação MacArthur fez em documento oficial prestação de conta dos mais de 26 milhões de dólares que eles gastaram para aprovar o aborto no Brasil. Está comprovadíssimo o dinheiro que entrou. De tal forma que, na virada do ano 2000, eles já estavam convencidos que, com 10 anos de trabalho no Brasil, o Brasil estava pronto para aprovar o aborto. E então tentaram aprovar no Congresso Nacional. Apanharam de lavada porque o povo se levantou, começou a fazer pressão, né? Os movimentos pró-vida, graças a Deus, se organizaram, o próprio povo brasileiro contrário ao aborto, e eles perderam. Mas o que eu quero fazer vocês refletirem é o seguinte: enquanto fundações, ideologias ateias, laicistas, materialistas, têm toda a liberdade para ensinar o aborto às escâncaras, em tudo quanto é lugar, os cristãos, vocês fiquem quietos aí, porque o Estado é laico. Shhh. Você é menor de idade, cristãozinho. Católico, protestante, shhh. O Estado é laico. Você não pode ensinar nada disso. Só quem pode pontificar são os ateus. São os imorais. São os materialistas. Que os padres e pastores fiquem nas sacristias. Porque o Estado é laico. Veja, gente, mas será possível que vocês não enxergam o óbvio? De onde vocês acham que saem as ideias dos benditos deputados e senadores? Onde foi que eles aprenderam aquilo? Quem foi que ensinou a eles? Valores morais. Alguém ensinou. E quem ensinava era a igreja. Só que agora o Estado é laico. A igreja tem que ficar calada. Vamos infiltrá-la também para que até mesmo nem ela queira falar. Vamos infiltrar a igreja, porque a gente não precisa nem fazer pressão de fora para a igreja ficar calada. Ela mesmo já se convence que tem que ficar calada. De tal forma que quando alguém sugerir a legalização do aborto, as próprias igrejas cristãs estejam convencidas e dizendo: mas vai fazer o que a gente tem que respeitar. Diversidade. E elas mesmas se convencem que
O Estado é laico. Gente, deixa eu explicar para vocês pela 100ª vez. O Estado é laico, no sentido que existe autonomia civil e, portanto, não existe religião oficial no Estado como ele é organizado no Brasil. Tudo bem, concedamos isso, não vamos entrar nessa briga. Mas você ingenuamente achar que as ideias de deputados, senadores, ministros do Supremo, presidentes da República, ministros de Estado, você achar que as ideias deles brotam das pedras ou aparecem na grama como os cogumelos, é muita ingenuidade. Alguém ensinou. Então, o que é o laicismo? O laicismo é a ideologia que, para enganar os cristãos, e sobretudo os católicos, ludibriam os católicos e os cristãos, enganando e dizendo assim: olha, você tem suas convicções religiosas, mas você tem que ficar caladinho aí, quietinho, porque o Estado é laico, não ensine isso em público, não pregue, não mude a cabeça das pessoas. Enquanto isso, os ateus, liberais, materialistas, loucos, imorais, depravados, esses têm liberdade, porque é liberdade de expressão. Entendeu? Eu posso pegar imagens e arrebentar no chão. Eu posso fazer profanação. Eu posso pegar tudo. Eu posso ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, vejam, a suposta sociedade neutra religiosamente, de repente, se transforma numa horda de gente organizada para fazer de tudo que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja esquecido e varrido da face da terra. Quem são os barulhentos? São os que querem tirar os crucifixos dos tribunais. Quem são os barulhentos? São os que querem tirar todos os símbolos religiosos da praça pública. Gente, se nós deixarmos esta gente fazer o que eles querem, eles são capazes de mandar implodir o Cristo Redentor, porque o Estado é laico e aquilo lá é uma pregação em cima do Corcovado. Eles são capazes de mandar derrubar o Cristo Redentor. Para logo em seguida mandar erigir uma estátua de Satanás, porque as minorias têm direito de se expressar. E os satanistas, coitadinhos, eles precisam ter um monumento para eles. Você não vê. Desculpa, católico boboca. Você não enxerga. Desculpa, cristão, protestante boboca. Você não enxerga que isto não é Estado laico, isso é laicismo. Quando nós vamos discutir uma lei, é evidente que nós vamos discuti-la com argumentos racionais. Eu não preciso abrir a Bíblia ou citar o catecismo ou um documento pontifício. Só que acontece o seguinte: tem que haver liberdade para a igreja de ensinar as pessoas e mudar a cabeça das pessoas e convencer interiormente as pessoas. Pegar católicos com uma formação interiormente profundamente católica que cheguem, sim, ao poder, que cheguem à Câmara dos Deputados, ao Senado, ao Supremo Tribunal, à Presidência da República, a ser ministro de Estado, tudo isso. Veja, aqui que está. Não existem deputados, senadores, ministros do Supremo
ou presidente da República e ministro de Estado neutros religiosamente. Gente, aquelas pessoas são seres humanos, eles aprenderam valores morais de algum lugar. O problema é que existe uma guerra assimétrica. Com a ideologia do laicismo, você amarra as igrejas cristãs e empurra para as sacristias. Enquanto isso, dos púlpitos das universidades, os loucos, materialistas, imorais e revolucionários podem pregar, porque o Estado é laico. Experimente alguém numa universidade falar de valores cristãos. Vai ser perseguido. Mas se eu, na universidade, for falar de maluquices, eu me lembro quando eu era jovem universitário. Entrei na universidade com 17 anos, no meu segundo ano de filosofia, então tinha 18 anos. Com 18 anos, eu vi no meu curso de filosofia uma marxista pregando em sala de aula o incesto, o sexo entre mãe e filho. Isso em 1986. Tinha acabado de terminar o governo militar, nós estávamos no governo do Sarney. Pregando a eutanásia dos velhos em sala de aula. Nós estamos falando de 86. E isso era na minha juventude. É evidente que essas coisas são pregadas na universidade muito antes. Na década de 70 elas já eram pregadas nas universidades. Incesto, aborto, eutanásia, na sala de aula. Para seminaristas. Agora, quando um professor ousava falar de Santo Tomás de Aquino, eu me lembro, o falecido padre Barbizan, em sala de aula, falando de Santo Tomás de Aquino e da filosofia perene. Nossa! Os seminaristas que eram bem marxistas, né? Não todos, mas alguns eram bem marxistas. Que isso? Protesto! Por quê? Claro, é uma guerra assimétrica. O católico não pode nada. O católico tem direito de apanhar e ficar quieto. Os ateus, materialistas, revolucionários e imorais, esses têm os púlpitos nas universidades. Esses podem falar em público, esses podem falar tudo. Ora, o que é celebrar Cristo Rei? Papa Pio XI. Ele diz o seguinte, nessa edição que eu tenho aqui, é o número 11, mas essas encíclicas antigas, elas não têm numeração uniforme, então um número num lugar, outro número no outro. Enfim, ele diz assim, erraria gravemente aquele que negasse a Cristo, homem, o poder sobre a realidade civil. Estou corrigindo a tradução, porque aqui tem o poder sobre todas as coisas humanas e temporais. No original latim está escrito rerum civilium quarum libet imperium abiudicet. Negar sobre as coisas civis algum império, algum poder. O Cristo homem tem poder sobre as coisas civis. Mas como, padre?
se o próprio Jesus disse: meu reino não é desse mundo? Sim, meu reino não é desse mundo no sentido que não é função da igreja instaurar um governo. Não é função. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando quiseram proclamar o rei civil, ele se negou. Porque o reinado dele é superior. Ou seja, Jesus aceitar ser proclamado rei pelos judeus lá, como Pilatos mandou escrever no crucificado lá na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus aceitar um reinado civil sobre os judeus seria um rebaixamento. Jesus não é o rei dos judeus. Jesus é rei do universo. E, portanto, dos judeus. E, portanto, dos brasileiros. E, portanto, dos americanos. Ou seja, o que é que nós, católicos, pensamos? Nós, católicos, pensamos o seguinte: a igreja, a Santa Igreja Católica, deve pregar o seu evangelho e mudar os corações das pessoas de tal forma que, em todos os países do mundo e em todos os lugares, haja governantes nos seus corações, súditos de Cristo Rei. Aí eles vão e governam seus países e vão, então, fazendo instituições e modelando instituições que sejam conforme aquilo mais adequado, porque a gente vai melhorando as instituições, não é? Ah, não é bom desse jeito aqui, para fazer as coisas serem mais próximas daquilo que é a moral cristã, vamos reformar tal coisa, tal instituição, vai melhorando, vai melhorando. A igreja modelou as instituições durante a história. Como que ela fez isso? Como que a igreja governava os reis? A Santa Igreja Católica governava os reis porque os reis, no seu coração, se submetiam à santa doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí governavam, livremente, tomavam decisões. Por quê? Porque uma coisa é o ensinamento de Cristo, outra coisa são as decisões políticas. Por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que é uma abominação o aborto. Evidente. Mas ele nada nos ensinou sobre a reforma da Previdência. Então, pessoas que tenham se submetido às leis de Nosso Senhor Jesus Cristo vão ter que sentar e conforme for o processo de cada governo, no parlamento, no Congresso, etc. e tal, debater e ver como resolver certos problemas, como o déficit da Previdência. Isso é um problema civil. Aí, o Estado é laico. Nós não temos que pedir opinião, né? Nem do pároco, nem do bispo, nem do papa, para saber como é que a gente faz para acertar as contas. Não. Por quê? Porque a igreja, ela está num nível, a igreja não deve se rebaixar ao nível de governos transitórios. Eu vejo que toda hora as pessoas na internet ficam me provocando para ver o que é que eu vou dizer de brigas políticas. Gente, a igreja está acima disto. Se você mexer na lei de Cristo, como por exemplo, aborto, a família, liberdade religiosa, no sentido de que a igreja tem a liberdade para pregar e converter a todos os homens. Então, aí você vai ver o Padre Paulo pregando. Mas eu não vou entrar em discussões políticas transitórias, que isso daí, gente, assim, a única coisa que me interessa
como igreja, a Santa Igreja Católica, o que interessa para ela é converter a todos os políticos. Quando eles forem filhos obedientes de nosso Senhor Jesus Cristo e Cristo reinar no coração deles, eles podem governar como eles quiserem, porque é a liberdade dos filhos de Deus para resolver os problemas. Aí você vai ter alguém que é de centro-direita, outro é de centro-esquerda, conforme a sensibilidade, o outro é moderado, e pronto. E é tranquilo, isso sempre foi muito tranquilo. Isso é Estado laico. Ou seja, para que haja, para o governo e a resolução das coisas políticas, existe sim uma autonomia da realidade civil e, portanto, o Estado é laico. Mas estas pessoas receberam uma educação. E esse poder educacional, usemos a palavra poder educacional, é um poder espiritual. Esse poder educacional, ele vem de algum lugar. Ora, nós, católicos, estamos plenamente convictos que o poder educacional deve vir da doutrina santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é um absurdo, uma ideologia ridícula, você atar a boca dos cristãos e dar púlpito e liberdade para os ateus e pagãos. De tal forma que o nosso mundo, gente, o mundo no qual nós estamos agora, ele não é somente um mundo, digamos assim, o pessoal escolheu ser pagão, não ser cristão. Veja, quando Jesus veio ao mundo, o mundo inteiro era pagão. Quando Jesus veio. Quando São Paulo entrou em Atenas, em Corinto, o que ele tinha diante dos olhos dele? Uma cidade inteira pagã. Não tinha um único cristão lá dentro. Mas nós, hoje, vemos cidades inteiras onde não tem cristãos, mas a coisa é muito grave. Porque não são cidades pré-cristãs como no tempo de São Paulo. São cidades pós-cristãs. Portanto, não são cidades que ainda não conhecem Cristo. São cidades que, na sua maioria, renegaram Cristo. Como o próprio Jesus disse, na última ceia, capítulo 15 de São João, versículo 22 e 24. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Agora Jesus veio, nosso Senhor, Rei do Universo, veio e falou. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles viram essas obras e odiaram a mim e a meu Pai. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo, não tivesse pregado, não tivesse feito as obras que fez, não tivesse mostrado que Ele é o Rei do Universo, as pessoas poderiam até dizer, nós não conhecíamos. Mas o fato é que Jesus está sendo rejeitado. Estão fazendo de tudo para tirar a imagem do crucifixo dos ambientes públicos. Estão fazendo de tudo para tirar o nome de Jesus de todos os lugares. Estão fazendo de tudo para pôr abaixo as estátuas que carregam as tábuas dos 10 mandamentos. Estão fazendo de tudo para tirar Jesus dos livros didáticos dos nossos filhos. Estão fazendo de tudo para na televisão, no cinema, em tudo quanto é lugar, escarnecer a vida de Jesus. Quantos filmes blasfemos escarnecendo da vida de Jesus. Fazendo
pouco caso dos seus milagres, fazendo piada de seus milagres, sacrilegamente, blasfemando, arrancando a coroa de Cristo Rei e entregando essa coroa para o anticristo. É isso que a gente vê na nossa sociedade. Então, vamos lá. Católicos, vamos, como nos ensina o Papa Pio XI na Quas Primas, instituindo a festa de Cristo Rei. O que é a festa de Cristo Rei que nós celebramos ontem? Essa festa de Cristo Rei, no calendário antigo, ela era no último domingo de outubro. Com a reforma do Concílio Vaticano II, foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Indiferente qual dos dois calendários você siga, né? Mas qual é o espírito, a alma, não é, da festa de Cristo Rei. É nós compreendermos que a santa doutrina, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo tem, sim, uma influência na esfera civil. E Cristo deve reinar sobre todos os corações, e reinando sobre todos os corações, reinará sobre todos os estados. É isso. Portanto, é uma festa contrária ao laicismo, ao Estado laicista, e não uma festa contrária a, supostamente, um Estado sadio laico. O que seria um Estado sadio laico? Um Estado sadio laico é mais uma teoria do que uma realidade. Os estados que nós vemos ao redor, os exemplos que nós temos de estados concretos hoje no mundo são todos laicistas. É todo mundo laicista. Assim é o Brasil, assim é a Itália, assim é os Estados Unidos, são estados laicistas. Ou seja, são estados onde, na organização real e concreta das coisas, o cristão está amarrado. Ele não tem direito de se manifestar com suas opiniões. Quem tem púlpito e quem tem liberdade são os imorais, os ateus, os materialistas, os revolucionários. Em todos esses estados existe uma desproporção, porque se usa, não é, a desculpa do Estado laico para implantar o laicismo. Não. Um Estado sadiamente laico é um Estado que, uma vez que está admitido como realidade da sociedade, que todas as pessoas irão receber uma influência espiritual chamada educação, e essa influência espiritual chamada educação, não é, vai ter uma repercussão na pessoa. Essas pessoas vão, então, claro, livremente governar os seus estados, e isso é um Estado laico. Então, tá bom. Acho que deu para entender, deu para você compreender o que é a realidade da festa de Cristo Rei. A festa de Cristo Rei é nós entendermos isto. Não existe estado espiritualmente neutro. Existe, sim, uma realidade que, uma vez que a evangelização, o ensinamento espiritual de Cristo domina os corações, ou do anticristo domina os corações, você tem as consequências políticas reais e concretas. É isso que existe no mundo real. Não existe nada neutro. Ou você aceita os ensinamentos de Jesus, ou você renega os ensinamentos de Jesus, porque nós não estamos num mundo neutro, estamos num mundo onde Jesus já veio, já ensinou e
poder espiritual que as pessoas exercem na educação, ou ele é submisso a Cristo, ou ele é revoltado contra Cristo. Só tem essas duas opções. No mundo real é assim. Mesmo que a pessoa não tenha consciência que ela está se revoltando contra Cristo. Não é? Porque no mundo real, as pessoas estão sendo arrastadas para os valores anticristãos. Então, vamos rezar. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Nosso Senhor que cada vez mais nós, católicos, nos conscientizemos disso. Eu não preciso ir a público quando você é um leigo, vamos supor. Você é um leigo que tem um cargo civil. Você não precisa publicamente fazer pregações. Você não precisa fazer pregação nem no Supremo Tribunal, nem como presidente da República, nem como senador, nem como deputado. Não é isso. Mas todas essas pessoas, se tivessem como deveriam ter o coração submisso a Nosso Senhor Jesus Cristo, as decisões seriam diferentes. Agora existe uma ilusão, né? Em muitos lugares que as pessoas acham, não, precisa ser uma sociedade liberal, não venha com esses valores morais. Veja, os liberais, o que é que eles fazem? Eles pegam o mercado e colocam acima dos valores morais. Quem manda é o mercado. Os valores morais caem fora daqui. Isso aqui é bobagem sua. Valor moral, você conversa lá em casa com os seus filhos. Agora, na sociedade, só é o mercado que manda. Mas se você tira os valores morais e deixa o mercado acima dos valores morais, você está preparando aquilo que historicamente sempre aconteceu. Os liberais sempre chegaram, implantaram um sistema econômico, depois vieram os revolucionários e levaram. Sempre foi assim. Porque quando você enfraquece moralmente uma sociedade, você quer que ela seja neutra espiritualmente, tem alguém mais esperto que você, que não é neutro espiritualmente, e que entende que não existe neutralidade espiritual, e leva. São os revolucionários. Não existe neutralidade moral. Portanto, não existe neutralidade espiritual. Então vamos lá. Vamos nos entregar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Ele que governe nossos corações. E assim Ele governará o universo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.